cuidado. Cuidado, porque o inimigo não dorme. O inimigo está à espreita. Mas saiba que apesar de você estar governando, apesar de você estar com a porta aberta, estar livre dos outros afrontadores, aquele que quer tragar a nossa alma não nos deixa livre, não. Mas você tem uma promessa. E a sua promessa não é governar na casa de Potifar. A sua promessa não é ser dono das coisas de Potifar. A Bíblia está dizendo que o sol e a lua iam se encurvar perante José. Não era o Potifar, não era a mulher de Potifar, não eram os escravos de Potifar. José, ele ficou vigiando, ficou atento e diz: não foi sobre isso a minha promessa. A minha promessa vai além disso. Se eu ceder para esta mulher agora, eu vou perder toda a minha promessa. Então fique atento, porque o que Deus prometeu para você ainda é maior do que aquilo que você está vivendo. Ainda é maior do que as bênçãos que estão chegando. Agora veja o detalhe. Depois disso, José foi parar na prisão. Poxa, Deus, eu fugi da mulher, eu não caí na tentação. Poxa, Jesus, eu não xinguei, eu falei que eu era crente, eu não menti quando mandaram eu mentir, e eu estou aqui na prisão, Jesus. Poxa, Jesus, eu fui pregar, eu fui evangelizar e eu estou aqui na prisão. Já pensou se Paulo tivesse dito isso? Já pensou se Pedro tivesse dito isso? Eu e você não estaríamos aqui. E José foi para a prisão. E lá na prisão ele continuou na promessa: o sol e a lua vão se encurvar diante de mim. O que Deus prometeu para você vai além daquilo que a prata e o ouro. Vai além daquilo que a traça corrói. O que o Senhor prometeu para você não é nesta terra. Mas se você ficar apenas contente com as coisas da terra, não vai herdar a glória que o Senhor tem preparado para você. E mesmo na prisão, José manteve firme os sonhos. Não parou de sonhar. Continuou fiel. Continuou orando. Sabe quais são os momentos em que a graça de Deus transborda sobre a minha e a sua vida? Nos momentos de dor, de aflição. A gente passa por tribulação. José estava na cisterna, o Senhor foi lá, soprou alívio e colocou na casa de Potifar. Mas Deus olhou e falou assim: não, eu quero mais, eu vou dar mais. E para aquilo que eu tenho para José, ele precisa estar mais lapidado, ele precisa estar mais preparado. O choro e a lágrima que você tem hoje é a preparação daquilo que o Senhor tem para você amanhã. O molde, o Senhor está te lapidando para você viver o melhor de Deus amanhã. Estava lá José na prisão. Em nenhum momento José negou. Em nenhum momento José parou de crer. Em nenhum momento José enterrou os dons. Em nenhum momento José falou: não creio mais. Não. Ele não estava tendo os seus sonhos realizados. Mas quando alguém falou: ore por mim, José. José, eu sonhei isso e aquilo. José foi lá prontamente e diz: olha, Deus está dizendo isso, isso e isso. Não importa qual seja a luta que você esteja passando. Não importa qual seja a dor que você está vivendo. Você está doente, mas ore porque Deus vai curar o seu vizinho. Você está desempregado, mas ore porque Deus vai abrir a porta para o seu irmão. Não importa que você não esteja vivendo o milagre, mas profetize o milagre, pregue o milagre, anuncie o milagre, porque José não estava vivendo o milagre. José estava preso, encarcerado, mas ele estava pregando, anunciando a liberdade. Ele manteve a fé e o coração dele no altar do Senhor, até que teve um dia em que Faraó sonhou e ninguém sabia de interpretar o sonho, e alguém se lembrou que José anunciou a vida, que José anunciou o livramento. Vai chegar um dia que alguém vai se lembrar de você, para que a promessa que o Senhor te prometeu lá na infância se cumpra sobre a sua vida, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. E o ministério que Ele tem sobre você não é para apenas viver o ministério da bonança,
presença nessa terra é para anunciar os feitos dele. Esse era o ministério que Deus tinha sobre a vida de José. Não era só para dominar a terra de Canaã, mas era para que José mostrasse que quem habitava na vida de José não era o espírito de Abraão ou o espírito de Jacó, mas era o Espírito de Deus, aquele que tirou ele lá da terra de Ur. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estava habitando sobre José e ia mostrar para aquele povo que era Deus de livramento. E é o que Deus quer fazer com você. Te usar para mostrar para a posteridade que Ele continua sendo o mesmo Deus. A promessa que vai se cumprir sobre a sua vida não é para você, não é para você, não é por causa apenas de você, mas é para que o nome do Senhor seja proclamado, anunciado, para que povos vejam que Deus continua sendo o mesmo. Porque foi isso que aconteceu com José. A bênção não estava apenas para os descendentes de Abraão. Deus estava querendo mostrar para a terra de Faraó, para o rei do Egito, que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da providência, o Deus do livramento. Quando José se apresentou diante de Faraó e conseguiu declarar o sonho de Faraó, Faraó olhou para ele e não teve dúvida. A Faraó olhou para ele e disse: olha, você é filho de Abraão, por isso você é inteligente. Ó, você é filho de Isaac. Abraão era próspero, Isaac muito próspero. É por isso que você é capaz. Não foi a descendência de Abraão que foi abrilhantada sobre a face de José. Não foi ser filho de Jacó que foi abrilhantado diante de José. Não foi o brilho da descendência de Abraão, de Jacó e de Isaac que apareceu sobre a vida de José. Você pode ser da melhor família ou da pior família, né? Não no sentido de pior. Alguém pode olhar e falar: veio de lá, não presta. Ah, não, veio daqui, presta. Não interessa. Não é da família A, da família B. O que vai fazer você brilhar, o que vai fazer as pessoas olharem para você e ver a diferença é o Espírito de Deus. Quando o Faraó olhou para José, ele não viu o descendente de Abraão. Quando ele olhou para José, ele não viu o descendente de Jacó. Ele olhou para José e disse: neste homem habita o Espírito de Deus. E é assim que o Senhor quer que sejamos conhecidos. Eu posso ser a filha da dona Geni e do seu José Luiz, mas não é isso que vai fazer diferença na terra que eu pisar. O que vai fazer diferença na terra que eu pisar é se o Espírito de Deus habita em mim. É que se as palavras que saem da minha boca são as palavras de Deus. O que vai fazer diferença na terra que você pisar é o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então não importa quantos sonhos você tem, não importa quantas cisternas você passou, não importa quantas prisões você tenha vivido, o que importa é que mesmo na cisterna, mesmo na prisão, o Espírito de Deus continue habitando sobre a sua vida, continue brilhando sobre você, para que onde você for, as pessoas possam olhar sobre você e dizer: nele habita o Espírito de Deus.